hoje aqui para vocês. É algo inédito, então sim, eu estou nervosa, mas é o início, né, de uma nova pesquisa que eu vou desenvolver junto ao PPG-Com, como pesquisadora associada. Então, para não me perder em palavras, né, e nervosismo, eu preparei um texto, né, e junto com ele vou trazendo algumas inquietações aqui para vocês. Bom, então o título, né, Memória e Inteligência Artificial, e aí eu inicio dizendo o seguinte: apesar de associarmos com certa frequência IA ao Machine Learning e ao Deep Learning, e principalmente ao futuro, é preciso ficar claro que as pesquisas em IA são muito mais amplas, abrangendo uma variedade de teorias e tecnologias. Ao falar sobre inteligência artificial, portanto, devemos considerar o espectro de domínios que englobam a vida artificial, o raciocínio automatizado, a computação bioinspirada, a mineração de conceitos e dados, agentes e controles inteligentes, representação de conhecimentos, robóticas baseadas em comportamento e cognição, entre muitos outros campos. Mas e a memória? Onde ela se encaixa em uma sociedade que está acostumada a relacionar a inteligência artificial ao futuro? Bom, em julho de 2023, a marca de carros Volkswagen reacendeu alguns debates sobre questões relacionadas à memória ao utilizar a técnica de deepfake que trouxe Elis Regina de volta à vida, em um comercial emocionante onde cantava ao lado de sua filha, a cantora Maria Rita. Ainda no ano passado, a IA contribuiu para a descoberta de um pergaminho de 2000 anos. E os Beatles lançaram uma música inédita, graças à recuperação da voz do John Lennon via técnicas de inteligência artificial. Neste ano, o cantor Elvis Presley retornou aos palcos como IA, através da criação de um holograma. Tais possibilidades, somadas às técnicas para gerar gestos faciais e renderização de imagens em vídeos, estão sendo usadas com cada vez mais frequência para eternizar personalidades e acontecimentos do passado. Esse contexto coloca algumas questões em debate. Além do mais, essa nova realidade de reconstruções e rememorações abrem espaço para debates sobre memória, considerada até então por Benjamin um ato humano de resistência. O que eu trago hoje para vocês é o início de um trabalho junto ao PPG-Com como pesquisadora associada e ao grupo Consime, fruto de diversas inquietações sobre os dilemas, riscos e potencialidades da criação imagética com o uso da IA que remetem ao passado. É impossível dizer que trago respostas, mas muitas questões que podemos e devemos trabalhar dentro do campo da comunicação. A partir do momento em que plataformas passaram a redigir textos com relativa coerência, produzir imagens a partir de referências e dados e treinamentos, compor bases musicais, passou-se a questionar como ficaria a criatividade pós-inteligência artificial. E quais seriam essas consequências das suas criações diante da opinião pública? É preciso dizer que as possibilidades criativas, sob ótica das ferramentas, sempre existiram e trouxeram contribuições ao pensamento humano. A inteligência artificial está longe de inventar a roda aqui, sendo ela mais um entre os múltiplos instrumentos e, dependendo do seu uso, pode potencializar ou limitar a criatividade. É um momento paradoxal. Ao mesmo tempo em que tememos esse tipo de movimentação por parte das plataformas, não estamos dispostos a abdicar das facilidades pragmáticas e recompensas psíquicas que os nossos aparelhos eletrônicos nos fornecem. Estamos sendo digitalmente modelados. Nos dias de hoje, um dos usos mais controversos do campo da IA são os deepfakes, tecnologia que tem tornado cada vez mais difícil a identificação de imagens e vídeos que passaram por algum tipo de edição ou manipulação. São representados nessas imagens o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se curvando diante do presidente da China, o Xi Jinping. E nessa outra, logo ao lado, duas representações pertencentes a uma série de fotografias criadas por IA, do desastre de Cascadia, uma tragédia com terremoto e tsunami que teria ocorrido em 2001.
Tais implicações podem ocasionar diversos problemas, como campanhas de desinformação, desconfiança e perda de credibilidade pelos meios midiáticos. Além disso, as imagens manipuladas geram controvérsia por conta do seu aspecto artificial, que seria capaz de gerar realidades ilusórias. Vivemos em um mundo onde a nossa relação com a realidade e a autenticidade muda em virtude da manipulação digital. Sendo assim, é possível pensar a questão do deepfake através de Benjamin, quando argumenta, por meio dos recursos como fotografia e cinema, a reprodutibilidade técnica e como ela alterou fundamentalmente a relação das pessoas com a obra de arte. Para Benjamin, mesmo a produção mais perfeita haveria um elemento ausente, segundo o autor, o aqui e o agora da obra de arte, ou seja, a existência única, a sua aura, o que dá a sensação de singularidade e autenticidade. Dessa forma, a análise do autor sobre a reprodutibilidade técnica ressoa no contexto das deepfakes, especialmente em casos que representam ou resgatam o passado de alguma maneira, na tentativa de saciar o desejo com a proximidade temporal com o passado que não se pode recuperar. A partir disso, é possível inferir que na reprodução desse tipo de imagem haveria também a ausência da aura, já que a IA não consegue capturar ou representar a real presença do lugar ou da pessoa. Partindo desse contexto, eu me pergunto, como pensar as novas possibilidades de rememoração através de questionamentos e reflexões que buscam explorar os vieses de representação feitas pela inteligência artificial? Este questionamento se torna ainda maior diante do fenômeno da memória coletiva, pensado por Halbach, que é capaz de potencializar a relação afetiva com a imagem e a construção do passado ali representado. Sendo assim, eu penso que a IA simboliza um novo momento para os estudos relacionados à reconstrução e recuperação da memória, quando se trata da criação de novas representações do passado. O filósofo e professor Mark Kokenberg, durante um encontro promovido pelo Comitê da Internet no Brasil no mês passado, reacendeu as discussões sobre ética e inteligência artificial, afirmando que, diante deste novo cenário, é preciso realizar com cada vez mais frequência uma reflexão filosófica sobre os inúmeros cenários imaginários que existem na IA, na tentativa de compreender quais são as narrativas necessárias para decifrá-la. O professor destaca que muitas das questões que hoje estão em efervescência já existiam no passado, como, por exemplo, a substituição do humano pela máquina desde a Revolução Industrial. Entretanto, os questionamentos se tornam cada vez mais urgentes, e entre eles a questão da responsabilidade, ou seja, quem é o responsável pelas criações feitas pela IA? Ou quem é o responsável pelos carros autônomos ou pela máquina na indústria? Para além de uma questão relacionada à justiça, é preciso pensar quais as verdadeiras consequências dessa tecnologia. Afinal, não conseguimos perguntar para a máquina o porquê dela ter feito determinada representação. E sobre isso, o professor diz que a IA, além disso tudo, perpetua os vieses em virtude do treinamento de dados tendenciosos e discriminatórios, questões essas que são bases da nossa sociedade. É válido e urgente pensar na regulamentação. Entretanto, mesmo que discussões sobre o tema cresçam em todo o mundo, existem barreiras em virtude dos sistemas internacionais materializados pelas Big Techs, restringindo, portanto, a garantia de conformidade e questões relacionadas à transparência. Existe uma fronteira nebulosa em como criar camadas de responsabilidade para esses atores que operam no ciclo da inteligência artificial. Os exemplos são muitos e, por vezes, difíceis de serem mapeados, porque, em alguns casos, as plataformas são orientadas a remover essas imagens que foram geradas ou suspender temporariamente os seus serviços com a IA generativa. Porém, a critério de ilustrar o que pretendo trabalhar, trago aqui alguns exemplos para vocês. Em fevereiro desse ano, o Google precisou suspender a sua IA de criação de imagens por representar de forma excessiva minorias, que foi o caso dos fundadores da América, que é essa imagem que está aqui à minha direita.
Só abrindo um parênteses muito rápido, esse teste do outro lado aqui, eu fiz ele na semana passada e a gente observa que já houve uma mudança de treinamento, né? Então a gente vê que já foi gerada uma imagem com homens brancos que se aproximam mais do fato histórico que diz que eles sim foram os fundadores ali da América dentro do processo de colonização também. Isso, gente, ocasiona em o que a gente chama de erros históricos. O mesmo acontece com essas imagens que representaram o Papa. Se vocês conseguirem observar, essa imagem aqui traz traços femininos, como se o Papa fosse uma mulher, né? E essa outra imagem, um Papa negro. Em abril de 2024, a Meta foi acusada de racismo após não conseguir gerar uma imagem de um casal interracial. No ano passado, o projeto que eu comentei com vocês, o Projeto Memória, fez um experimento pedindo a representação de algumas funções bem-sucedidas. Foi solicitado aí um faxineiro bem-sucedido e um médico bem-sucedido. E aqui a gente observa novamente a questão dos vieses que eu estou comentando com vocês. Esses são os resultados, né, desse experimento que nós fizemos no ano passado. Por fim, há o viés racista, presente nas ferramentas de IA. Está cada vez mais claro que os algoritmos têm o poder de perpetuar estereótipos e, consequentemente, a discriminação racial. Stephanie Dickens é uma de muitas artistas que combinam arte e tecnologia. Em 2023, alguns experimentos da artista ganharam espaço na mídia internacional quando ela compartilhou resultados das suas tentativas de retratar mulheres negras. E aí eu cito um trechinho da matéria do O Globo, abre aspas. As melhorias ocultam alguma das questões mais profundas que devemos levantar a respeito da discriminação, disse Dickens. A artista, que é negra, acrescentou: os preconceitos estão profundamente enraizados nesses sistemas, tornando-se arraigados e automáticos. Se estou trabalhando em um sistema que usa ecossistemas algorítmicos, quero que esse sistema saiba quem são os negros de diversas maneiras, para que possamos nos sentir verdadeiramente apoiados, fecha aspas. Apesar de todos esses exemplos, o questionamento master que apresento aqui e que tento tatear é: o que IA e memória têm em comum? A crescente virtualização da memória é uma realidade que se impôs desde a década de 90, com o surgimento da internet comercial. Essa virtualização trouxe alguns desafios que ainda estão sendo superados, principalmente no que tange à veracidade dos fatos, tais como a existência das deepfakes e desinformação. E eis que surge um novo desafio para os processos da memória, a inteligência artificial, enquanto nova realidade em nosso cotidiano, afetando diretamente os mecanismos da nossa memória a partir do momento em que cria conteúdos que podem alterar fatos e impô-los como narrativa. Para além das possibilidades de rememoração, devemos pensar ainda como lidar com o problema que a IA traz para os processos de lembrança e esquecimento, influenciando de forma direta a percepção da sociedade sobre o passado. Parto do pressuposto que a IA, através da deepfake, pode afetar a consciência coletiva da história e alterar formas de rememoração através da sua criação de imagens. Sabe-se que a história fabricada não é algo novo. Pode-se lembrar quando o Stalin ordenou que seus opositores fossem apagados dos livros de história. Porém, a escala e a velocidade atual com que as falsificações podem ser criadas são verdadeiramente impressionantes. Para elaborar melhor as minhas inquietações, eu decidi criar categorias, né? Então, depois que eu descobri a análise de conteúdo, minha vida mudou e de lá para cá eu trabalho sempre com categorias porque me ajudam a pensar algum corpo, algum objeto. A primeira delas é o lembrar-celebrar. O jornalista e deepfaker, né? Porque isso já é considerado uma função, Bruno Sartori compartilhou em sua página no Instagram diversas criações e uma delas foi justamente uma homenagem que fez aos 30 anos do programa Castelo Rá-Tim-Bum, perdão. Neste caso, ao relacionarmos arte e memória, alguns aspectos precisam ser considerados.
principalmente quando existe uma condição nostálgica aparente. O jornalista está fazendo isso com todos os personagens, então ele está fazendo uma coleção, né, de criações, sempre deixando claro que as imagens são feitas por inteligência artificial e trazendo um texto homenageando tanto o personagem quanto o artista que interpretou, como é o caso da Morgana, né, que foi interpretado pela Rosi Campos. Na segunda categoria, Imaginários do Passado, trago como exemplo o trabalho da artista visual, a baiana Maiara Ferrão, do álbum, de um trabalho, né, intitulado Álbuns de Desesquecimentos, projeto no qual ela usa tecnologia de IA em fotografias e vídeos para imaginar e construir narrativas de afeto protagonizadas por pessoas negras e indígenas. Trabalhos como este propõem discussões sobre a história do Brasil, confrontando traumas e apagamentos. Novamente, é possível pensar a IA como ferramenta que consegue materializar o pensamento crítico e estético pessoal da artista, carregando consigo mensagem, sentido, conceito, emoção, denúncia e afeto. De acordo com a artista, ela é, e eu abro aspas novamente, uma mente criativa que busca de ferramentas, linguagens e suportes disponíveis para me expressar e construir o imaginário que eu acredito. Uma mente muito analógica, inclusive, e acho que esse foi interesse pelo passado, pela memória, pelo arquivo, pela ancestralidade, que me fez utilizar ferramentas que costumam apontar para a imaginação de supostos futuros, para investigar e ficcionar arquivos e registros de momentos que existiram, mas que não foram documentados devido à escravidão, fecho aspas. É possível identificar a motivação por detrás dessas criações da Maiara Ferrão, que vão de encontro às condições violentas e estereotipadas em que as pessoas negras e originárias, sobretudo mulheres, foram e são retratadas durante o período colonial brasileiro. De acordo com a artista, abro aspas, marcadas nas imagens de arquivos públicos como figuras exóticas, servis, hipersexualizadas, correspondendo sempre ao olhar racista e sexista predominantemente na sociedade, fecho aspas. Portanto, imagens como essas nos dariam conta de preencher uma lacuna nas documentações históricas no Brasil, representando a troca de afetos sobre um viés amoroso, mas é importante reconhecer que essas lacunas na representação não significa que essas mulheres e esses amores também tenham existido, né? E nem que isso foi real. E aí, dentro dessa categoria, é importante destacar também o fotógrafo Pedro Garcia e o seu projeto intitulado Carnavais Artificiais, em que usa a realidade e inteligência artificial para criar carnavais imaginários. O fotógrafo considera que este trabalho seja uma distopia com o pé na realidade e compara suas criações com a fotografia de rua. Em outras palavras, o Pedro Garcia ele usa dos programas da IA para apresentar um novo caminho em lugares imprevisíveis. Além disso, é possível observar nas suas criações a retomada de estéticas históricas. É possível inferir também que a tecnologia aumenta a gama dessa possibilidade dentro de uma expressão criativa. Nas imagens a seguir, é possível observar influências com a estética do francês Jean Giraud ou as fantasias com o toque do cineasta Alejandro Jodorowsky. Outros trabalhos, entretanto, já se inspiram no movimento Bauhaus. De acordo com o fotógrafo, o projeto simboliza uma continuidade da fotografia e, consequentemente, podemos inferir um alongamento do tempo passado para o tempo presente. Ao pensar a categoria ressignificar, podemos trazer novamente o caso da Volkswagen, em que, curiosamente, alguns trechos da música do Belchior, que foi criada para ser uma crítica social e política, foram suprimidos, demonstrando a apropriação por parte da indústria capitalista para atender ali ao interesse do público. Mas uma outra possibilidade é materializada no trabalho do fotógrafo André Lima, ao recriar um cenário da favela dos anos 60. É interessante observar que as imagens do André carregam consigo uma estética antiga,
respeitando as cores de um filme fotográfico e até mesmo a falta de qualidade da imagem. Outro exemplo foi a criação de imagens da velha guarda no Carnaval carioca, descendo as ladeiras do Morro da Mangueira, entre as décadas de 60 e 70. André destaca que se sentiu satisfeito com o resultado, pois conseguiu passar para a IA a sua identidade fotográfica. Por fim, conforme mencionei anteriormente, no caso dos fundadores da América, um grande risco de criações da IA é justamente o erro histórico, como o caso apresentado a seguir, quando o programa Gemini gerou imagens dos soldados alemães em 1943. Aparentemente, a ferramenta, ao incluir a diversidade étnica e de gênero ao gerar imagens, como forma de evitar problemas de discriminação e estereótipos comuns à IA, resulta em erros históricos. O Google, na época, reconheceu que o Gemini apresentava imprecisões em algumas representações históricas e que estava trabalhando para corrigir o problema. Para além das imagens, a IA pode cometer os mesmos erros de forma de texto, que eu não abordei aqui, mas o texto tão importante quanto a imagem. E aí, neste exemplo que eu trouxe, é uma matéria que saiu no O Globo, justamente falando sobre geração de informações sobre o Holocausto. O que deixo aqui para vocês, e para pensarmos juntos, enfim, são as diferentes possibilidades de criação da IA, que permeiam muitos campos e aspectos, e em virtude disso, geram diversos resultados, uns bons, outros preocupantes. No meu caso, a maior preocupação são as representações do passado, e como essas trazem implicações éticas, culturais, históricas, e por aí vai. É possível ver que a IA já é capaz de recriar ou reinterpretar momentos históricos, nos fazendo questionar também os limites entre memória autêntica e a construção artificial, desafiando também a compreensão da memória coletiva e o papel de autenticidade. As categorias elencadas nessa fala dão início a um estudo que tem como objetivo compreender essas relações estabelecidas da IA para e com a memória, apontando para a importância de futuras investigações que explorem de forma aprofundada esse tema, as representações geradas por inteligência artificial e todos os seus desdobramentos. Muito obrigada.